Você já se perguntou por que aquele colega cínico conseguiu a promoção que era sua? Por que aquela pessoa que você ajudou te apunhalou pelas costas quando teve a chance? Porque quanto mais bondoso você é, mais as pessoas pisam em você. A resposta vai destroçar tudo que te ensinaram desde criança. A verdade nua e crua é esta: bondade não gera poder, gera vítimas. E hoje você vai descobrir por que continuar acreditando nessa ilusão é o maior erro da sua vida. Maquiavel sabia disso há mais de 500 anos. Enquanto padres pregavam virtude, ele observava a realidade fria dos palácios italianos. E o que viu? Os bondosos eram destroçados, os misericordiosos eram traídos, os generosos morriam pobres e esquecidos. Enquanto isso, aqueles que dominavam a arte da força estratégica construíam impérios que duravam séculos. Você foi enganado. Te venderam uma mentira embalada em frases bonitas. Te disseram que ser bom era ser forte, que a bondade venceria no final, que fazer o bem sempre retorna. Mentira. Olhe ao seu redor. Quem realmente tem poder não é o bonzinho do escritório. Não é aquele que sempre diz sim. Não é quem vive fazendo favores esperando gratidão. São aqueles que entendem as regras reais do jogo. Aqueles que sabem quando ser generosos e quando ser implacáveis. Aqueles que usam a bondade como ferramenta, não como fraqueza. Este vídeo vai rasgar o véu. Você vai entender por que sua bondade tem sido sua maldição. Porque suas boas intenções pavimentam seu caminho para a mediocridade. E mais importante, você vai aprender como transformar essa ilusão perigosa em estratégia real de poder. Porque a verdade liberta, mas só os corajosos suportam encará-la. Se você está cansado de ser usado, manipulado e descartado, se está farto de ver pessoas piores que você conquistarem tudo enquanto você fica com as migalhas, então fique até o final deste vídeo. O que você vai descobrir hoje vai mudar para sempre a forma como você vê o mundo e seu lugar nele. Mas antes, se inscreva no canal. Deixe seu like para que mais pessoas despertem dessa ilusão perigosa. E me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber onde estão aqueles que realmente querem poder. A primeira grande mentira que te venderam foi esta: a bondade é uma virtude que sempre será recompensada. Te disseram que se tratasse bem os outros, eles te tratariam bem de volta. Que se desse sem esperar nada em troca, o universo conspiraria a seu favor. Que ser nobre de coração era suficiente para triunfar na vida. Esta é a ilusão mais perigosa que existe e está destruindo seu potencial desde que você tem memória. Maquiavel escreveu em O Príncipe algo que há 500 anos escandalizou a Europa inteira e que hoje continua sendo incômodo de escuchar. Ele disse que um governante que quer se manter no poder não pode ser sempre bom, porque os homens não são bons. E aqui está a chave que ninguém te explica. Não é que você deva ser malvado, é que deve entender que vivemos em um mundo onde a bondade indiscriminada é interpretada como fraqueza, e a fraqueza é sempre castigada. Pense na sua própria vida, aquela vez que emprestou dinheiro para um amigo que nunca te devolveu, aquela ocasião em que cobriu o trabalho de um colega e ele levou o crédito. Aquele momento em que foi transparente e honesto e usaram sua honestidade contra você. Cada uma dessas experiências não foi azar. Foi o resultado direto da sua bondade mal aplicada. Você foi bom com quem não merecia, e o mundo te ensinou a lição mais dura. A bondade sem estratégia é suicídio social. Os leões não sobrevivem sendo cordeiros. Os tubarões não dominam o oceano sendo peixes dourados. E você não vai conquistar o poder que merece sendo o eterno bonachão que todos exploram. A natureza não premia a bondade cega, premia a adaptação inteligente. E adaptação inteligente significa saber quando mostrar os dentes e quando mostrar um sorriso.
Maquiavel observou algo fascinante nos principados italianos da sua época. Os governantes que tentavam ser amados por todos terminavam sendo respeitados por ninguém. Aqueles que buscavam a aprovação constante dos seus súditos eram vistos como fracos e manipuláveis. Em contrapartida, os príncipes que sabiam quando ser temidos, quando ser generosos e quando ser despiedados, esses sim construíam reinos sólidos. Não é que fossem cruéis por natureza, é que entendiam que o poder requer flexibilidade moral, não rigidez virtuosa. Seu problema não é que você seja boa pessoa. Seu problema é que acredita que ser boa pessoa é suficiente. Acredita que o mundo funciona como te pintaram nos contos infantis, onde o herói bondoso sempre vence o vilão malvado. Mas a realidade é muito mais complexa e brutal. No mundo real, o herói bondoso que não desenvolve astúcia termina sendo o perdedor esquecido da história, enquanto outros escrevem as regras do jogo. Deixe eu te dar um exemplo concreto. Você conhece alguém no seu trabalho que é tecnicamente menos competente que você, mas que tem o dobro do seu salário e o triplo da sua influência. Por quê? Porque essa pessoa entendeu algo que você ainda não quis aceitar. As relações de poder não se constroem com competência técnica nem com bondade, se constroem com percepção de valor e capacidade de negociação. Enquanto você trabalha duro esperando que sua bondade e esforço sejam reconhecidos, essa pessoa está construindo alianças estratégicas, tomando crédito visível pelos resultados e sabendo exatamente quando dizer não. A bondade te faz previsível. Em um mundo de lobos, ser previsível é ser presa fácil. Quando todos sabem que você sempre vai ajudar, que sempre vai dizer sim, que sempre vai colocar as necessidades dos outros antes das suas, você se torna um recurso gratuito. E os recursos gratuitos não são valorizados, são explorados até se esgotarem. Esta é a lei de ferro das relações humanas que ninguém te ensina na escola. Maquiavel não era um monstro sem coração como o pintam os moralistas. Era um observador brilhante da natureza humana. Ele sabia que os seres humanos respondem a incentivos, não a intenções. Que as pessoas valorizam o que lhes custa conseguir, não o que se dá de graça. Que o respeito se ganha com limites claros, não com disponibilidade infinita. E que o poder real vem de ser imprevisível, de manter os outros adivinhando seus próximos movimentos. Cada vez que diz sim quando quer dizer não, perde um pouco de poder. Cada vez que ajuda alguém que não merece, dilui seu valor. Cada vez que permite que traspassem seus limites sem consequências, ensina ao mundo que podem continuar fazendo isso. Sua bondade não está sendo recompensada porque está regalando ela para quem a vê como fraqueza, não como virtude. E enquanto continuar fazendo o mesmo, continuará obtendo os mesmos resultados frustrantes. A ilusão de que a bondade gera poder é mantida viva por aqueles que se beneficiam da sua submissão. Os chefes que querem funcionários dóceis vão te dizer que seja colaborador. Os amigos que te exploram vão te dizer que a amizade verdadeira é incondicional. A família que abusa da sua generosidade vai te dizer que o sangue é mais importante que tudo. Todos têm interesse em que você continue acreditando na mentira, porque sua bondade mal direcionada beneficia eles, não você. Aqui está a verdade incômoda que vai mudar sua vida se tiver coragem de aceitar. A bondade deve ser uma ferramenta estratégica, não uma identidade permanente. Você deve ser bom com quem merece e despiedoso com quem abusa de você. Deve mostrar generosidade quando te beneficia e crueldade quando é necessário para proteger seus interesses. Isso não te faz malvado, te faz inteligente. Te faz alguém que entende como o mundo realmente funciona, não como gostaria que funcionasse.
Agora que entende que a bondade indiscriminada é uma armadilha, precisa compreender por que essa ilusão é tão difícil de abandonar. A resposta está na sua educação, na sua criação, em cada mensagem que recebeu desde que era criança. Te programaram para ser bom, não para ser poderoso. E essa programação está tão profunda que mesmo agora, enquanto escuta essas palavras, uma parte de você resiste em aceitá-las. Desde pequeno te ensinaram que compartilhar era bom, que ajudar era nobre, que pensar em si mesmo era egoísmo. Te castigavam quando colocava suas necessidades em primeiro lugar. Te premiavam quando se sacrificava pelos outros. Te disseram que os bons sempre ganham no final, que a maldade nunca prospera, que o karma existe e se encarrega de tudo. Esses ensinamentos não foram desenhados para te fazer poderoso. Foram desenhados para te fazer manejável, previsível, controlável. Maquiavel entendeu algo fundamental sobre o poder. Aqueles que o têm não querem que outros o obtenham. Por isso, constroem sistemas morais que glorificam a submissão e disfarçam a fraqueza de virtude. Te dizem que a humildade é bonita para que não ambicione mais. Te dizem que a paciência tudo alcança para que não tome ação imediata. Te dizem que o dinheiro não compra felicidade para que não lute por ele com a intensidade necessária. Cada uma dessas mensagens tem um propósito oculto: manter você no seu lugar. A religião, a educação tradicional, até muitas filosofias modernas de autoajuda estão desenhadas para produzir cidadãos obedientes, não líderes poderosos. Te vendem a ideia de que o verdadeiro sucesso é interno, que não precisa de validação externa, que deve estar em paz com ter pouco. E enquanto você trabalha na sua paz interior e seu desapego material, outros estão conquistando o mundo real, acumulando recursos reais, construindo poder real. Pense nos filmes que assistiu, nos livros que leu, nas histórias que te contaram. O herói sempre é o bom, o que nunca mente, o que sempre faz o certo mesmo quando lhe custa tudo. O vilão é o que busca poder, o que manipula, o que coloca seus interesses em primeiro lugar. Essa narrativa não é acidental. É propaganda desenhada para que você associe o poder com a maldade e a bondade com o heroísmo. Mas na vida real, os que escrevem essas histórias são precisamente aqueles que dominaram o poder, não os bondosos. Maquiavel foi brutalmente honesto sobre algo que todos veem, mas poucos se atrevem a dizer. Os líderes mais bem-sucedidos da história não chegaram lá sendo santos. Júlio César traiu a república que jurou proteger. Augusto construiu seu império sobre rios de sangue. Os Médici dominaram Florença com uma mistura calculada de generosidade pública e crueldade privada. Esses homens não eram monstros sem princípios, eram estrategistas que entendiam que o poder requer ações que a moral convencional condena. Sua bondade foi transformada em arma contra você. Cada vez que alguém te diz que está sendo egoísta por colocar limites, estão usando sua programação contra você. Cada vez que te fazem sentir culpado por dizer não, estão explorando seu condicionamento. Cada vez que te acusam de ter mudado quando começa a se defender, estão tentando te devolver ao seu estado de submissão anterior. Reconheça essas táticas pelo que são: tentativas de manipulação de quem se beneficiava da sua fraqueza. A armadilha mais sofisticada de todas é fazer você acreditar que questionar a bondade te converte em má pessoa. Que se começa a pensar estrategicamente sobre suas relações, perde sua humanidade. Que se calcula seus movimentos em vez de agir do coração, se torna um manipulador sem alma. Esta é a última linha de defesa da ilusão. Te faz sentir que abandonar a bondade cega é abandonar sua essência. Mas a verdade é exatamente o contrário.
Ser estratégico com sua bondade não te faz menos humano, te faz mais efetivo. Escolher cuidadosamente a quem ajuda não te faz egoísta, te faz inteligente. Proteger seus recursos e sua energia não te converte em mesquinho, te converte em sustentável. A bondade estratégica é mais poderosa que a bondade cega, porque pode se manter no tempo, porque não te esgota, porque gera respeito em vez de desprezo. Maquiavel aconselhava aos príncipes que era melhor ser temido que amado, se não pudessem ser ambas as coisas. Por quê? Porque o amor das pessoas é volátil, muda com o vento, desaparece quando você deixa de satisfazer seus desejos. Mas o respeito que vem do temor, o respeito que vem de saber que você tem limites claros e consequências reais, esse respeito é duradouro. Não estava promovendo a tirania, estava ensinando o realismo político. Aplique isso à sua vida. Aquele amigo que só te procura quando precisa de algo, te respeita ou te usa. Aquele chefe que te sobrecarrega com trabalho extra sem compensação adicional, valoriza sua dedicação ou explora sua incapacidade de se negar. Aquele parceiro que ignora suas necessidades porque sabe que você sempre estará lá, te ama ou te dá como garantido. A bondade sem limites gera todas essas situações tóxicas. E você as permite porque te ensinaram que estabelecer limites era egoísmo. Há uma diferença abismal entre ser uma boa pessoa e ser um idiota. Uma boa pessoa tem valores e princípios. Um idiota tem valores e princípios que outros exploram sem remorso. Uma boa pessoa ajuda desde a abundância. Um idiota se esvazia, ajudando quem nunca ajudaria de volta. Uma boa pessoa perdoa quando há arrependimento genuíno. Um idiota perdoa uma e outra vez as mesmas traições, esperando resultados diferentes. A bondade verdadeira requer força. Requer a força para dizer não. A força para se afastar de quem te machuca. A força para priorizar seu bem-estar sem se sentir culpado. A força para ser generoso só com quem merece. Essa força é exatamente o que sua educação tentou tirar de você. Te ensinaram que força era agressão, que defender seus interesses era conflituoso, que a confrontação era negativa. Tudo isso para manter você fraco. Maquiavel observou que os príncipes fracos sempre perdiam seus principados, não importava quão virtuosos fossem. A história não lembra dos governantes bondosos que foram derrubados, lembra dos governantes fortes que construíram civilizações. Isso não é uma celebração da crueldade, é um reconhecimento da realidade. O poder protege, a fraqueza convida ao abuso. E se quer proteger o que ama, se quer construir algo duradouro, precisa de poder, não só de boas intenções. O momento em que decide abandonar a ilusão de que a bondade gera poder é o momento em que começa a sua verdadeira transformação. É desconfortável no começo. Vai se sentir egoísta quando disser não pela primeira vez. Vai se sentir cruel quando estabelecer consequências. Vai se sentir culpado quando priorizar suas necessidades. Esses sentimentos são as últimas tentativas da sua programação para manter você no seu lugar. Resista a eles. São as contrações de parto do seu novo eu, mais poderoso e mais efetivo. Agora chegamos ao núcleo da transformação. Não basta entender que a bondade indiscriminada é fraqueza. Você precisa compreender o que fazer no lugar disso. E aqui é onde Maquiavel se torna seu mestre mais valioso. Ele não te pede para abandonar toda a moralidade, te pede para subordiná-la a um objetivo maior, sua sobrevivência e seu poder. Porque sem poder, todas as suas virtudes são inúteis. Um homem bom sem poder não pode proteger quem ama, não pode construir nada duradouro, não pode mudar nada no mundo. A primeira lição prática é esta:
Você deve aprender a usar a bondade como ferramenta, não como identidade. Isso significa que sua generosidade deve ser calculada, direcionada, estratégica. Quando ajuda alguém, deve ser porque essa ajuda fortalece sua posição, constrói uma aliança valiosa ou gera uma dívida que pode cobrar depois. Soa frio, soa calculista e porque é assim que funciona o mundo de quem realmente tem poder. Maquiavel escreveu que um príncipe deve aprender a não ser bom quando for necessário. Isso não significa ser cruel sem razão. Significa ter a flexibilidade moral para agir segundo as circunstâncias requeiram. Se a bondade serve aos seus interesses em uma situação, seja bondoso. Se a dureza é o que se precisa, seja duro sem vacilar. O erro fatal é se agarrar rigidamente à bondade, mesmo quando ela está te destruindo. Isso não é virtude, é estupidez disfarçada de princípios. Pense nas suas relações atuais. A quantas pessoas você ajuda regularmente que nunca fizeram nada por você? Quanto tempo investe em gente que não investe em você? Quanta energia gasta em quem te esgota sem te dar nada em troca? Cada um desses investimentos mal direcionados é poder que está regalando, poder que poderia usar para construir algo real, para fortalecer alianças valiosas, para avançar em direção aos seus objetivos. Mas desperdiça na ilusão de que sua bondade eventualmente será recompensada. A segunda lição é aprender a arte da reciprocidade calculada. Em italiano, Maquiavel usava o conceito de virtù, que não significa virtude no sentido moral, mas sim capacidade de ação efetiva. Um líder com virtù sabe exatamente quanto dar e quanto receber em cada relação. Mantém um balanço mental de favores, dívidas, lealdades. Não porque seja mesquinho, mas porque entende que as relações de poder são transacionais por natureza, não importa o quanto os moralistas neguem isso. Quando faz um favor, faça de forma que a pessoa se sinta em dívida. Quando recebe um favor, pague de forma que a relação fique equilibrada, a menos que te convenha manter a dívida. Quando alguém te trai, a resposta não é perdão automático, é consequência imediata. O perdão sem custo ensina que trair você não tem preço. A consequência rápida e visível ensina que cruzar seus limites é perigoso. Qual você acha que gera mais respeito? Maquiavel observou que os príncipes bem-sucedidos eram excelentes na arte do timing. Sabiam quando ser generosos para ganhar lealdades e quando ser despiedosos para manter o controle. Um príncipe que sempre perdoa as traições, logo fica sem principado. Um príncipe que nunca mostra misericórdia, gera rebeliões. O equilíbrio está em ser imprevisível, em manter todos adivinhando se desta vez você será o líder generoso ou o líder implacável. Aplique isso à sua vida profissional. Aquele colega que sempre te pede ajuda com seus projetos, mas nunca está disponível quando você precisa de apoio. Da próxima vez que te pedir ajuda, diga não. Não se explique demais, não se desculpe, simplesmente diga que está ocupado com suas próprias prioridades. Observe a reação dele. Se ele se incomoda, acabou de descobrir que te via como um recurso, não como um colega. Se aceita e a relação continua normal, acabou de estabelecer um limite saudável. Em ambos os casos, ganhou informação valiosa e recuperou poder. A terceira lição é dominar a arte de dizer não sem culpa. Sua bondade automática vem de uma incapacidade de negar pedidos sem se sentir terrível depois. Mas cada sim que não queria dar é um pedaço da sua vida regalado. Cada compromisso que aceita por não saber se negar é tempo roubado dos seus verdadeiros objetivos. Os poderosos dizem não constantemente, não porque sejam egoístas, mas porque valorizam seu tempo e energia o suficiente para não desperdiçá-los. Maquiavel aconselhava que é melhor agir e se arrepender depois do que duvidar e perder a oportunidade.
Traduza isso à arte de dizer não. É melhor estabelecer um limite e que alguns se incomodem do que continuar dizendo sim e se destruir lentamente. As pessoas que se afastam quando você começa a colocar limites são exatamente as pessoas que precisa eliminar da sua vida. Estavam ali pelo que podiam tomar, não pelo que podiam contribuir. Existe um medo profundo na maioria das pessoas. O medo de que, se deixarem de ser úteis, deixarão de ser amadas. Esse medo as converte em escravas voluntárias de qualquer um que saiba explorá-lo. Mas aqui está a verdade libertadora. As pessoas que só te querem pelo que você dá, não te querem de verdade. São parasitas emocionais. E quando se livra deles, cria espaço para relações reais, baseadas em respeito mútuo, não em exploração unilateral. A quarta lição é aprender a gerar temor estratégico. Temor não significa que as pessoas te odeiem ou te temam no sentido de terror físico. Significa que sabem que você tem limites reais e consequências reais, que cruzar você tem um preço, que ignorar suas necessidades não passará sem resposta. Esse tipo de temor gera respeito. Faz com que as pessoas pensem duas vezes antes de tentar manipular você. Converte sua bondade ocasional em algo verdadeiramente valioso, porque não é mais dada como garantida. Maquiavel escreveu que as injúrias devem ser feitas todas de uma vez para que seu sabor dure menos, enquanto os benefícios devem ser dados pouco a pouco para que sejam saboreados melhor. Aplique isso. Quando alguém cruza seus limites, a consequência deve ser imediata, clara e proporcional. Não acumule ressentimentos para explodir depois. Haja rápido, mas quando faz algo bom por alguém que merece, faça de forma memorável, no momento certo, para maximizar seu impacto. Essa assimetria é poder puro. Observe as pessoas poderosas no seu ambiente. Não são necessariamente as mais inteligentes, nem as mais trabalhadoras. São as que melhor entendem a dinâmica do poder. Sabem quando colaborar e quando competir. Sabem quando ser generosas e quando ser econômicas. Sabem quando mostrar vulnerabilidade para criar conexão e quando mostrar força para impor respeito. Essa flexibilidade é o que lhes dá vantagem sobre os rigidamente bondosos e os rigidamente cruéis. A bondade estratégica requer inteligência emocional e frieza calculista em partes iguais. Você deve poder ler as pessoas com precisão, identificar quem merece seu investimento e quem está fingindo para explorar você. Reconhecer quando alguém está sendo genuíno e quando está manipulando. Essa habilidade não se desenvolve sendo confiante, se desenvolve sendo cético, até que as pessoas provem ser dignas de confiança. Presuma desconfiança, exija provas de lealdade, valide intenções com ações. Maquiavel entendeu que na política, como na vida, as boas intenções sem poder de execução são completamente irrelevantes. Você pode querer mudar o mundo, pode desejar justiça, pode sonhar com um futuro melhor. Mas se não tem o poder para fazer essas coisas acontecerem, ficará a vida toda sendo um sonhador impotente, enquanto outros com menos escrúpulos e mais astúcia constroem o mundo à sua imagem. O poder é o requisito prévio de toda transformação real. Agora que compreende a mecânica do poder estratégico, precisa enfrentar o maior obstáculo que impede você de aplicá-lo: sua própria resistência interna. Há uma voz na sua cabeça que te diz que tudo isso está errado, que está traindo seus valores, que está se tornando aquilo que sempre desprezou. Essa voz é o último guardião da sua fraqueza. É a programação lutando para sobreviver. E se não a vencer, tudo que aprendeu até agora será inútil. Maquiavel enfrentou essa mesma resistência quando escreveu O Príncipe. Sabia que o que estava colocando no papel escandalizaria a sociedade.
Sabia que o acusariam de promover a imoralidade, mas escolheu a verdade incômoda sobre a mentira reconfortante. Escolheu descrever o mundo como é, não como deveria ser. E por isso, sua obra sobreviveu 500 anos, enquanto milhares de tratados moralizantes se perderam no esquecimento. A verdade sempre prevalece sobre a ilusão, mesmo que doa. A resistência interna se manifesta de muitas formas. Vai se sentir mal na primeira vez que disser não para alguém que estava acostumado a que você sempre dissesse sim. Vai se questionar se está sendo duro demais quando estabelecer uma consequência por uma traição. Vai se perguntar se está perdendo sua humanidade quando começar a calcular seus movimentos em vez de agir impulsivamente do coração. Todos esses sentimentos são normais. São os sinais de que está quebrando padrões de uma vida inteira. Mas deixe eu te mostrar algo crucial. Essa culpa que sente quando se defende não é sua consciência falando, é seu condicionamento. Sua verdadeira consciência deveria sentir culpa quando permite que te explorem, quando desperdiça sua vida em pessoas que não merecem, quando trai seu próprio potencial por medo de incomodar os outros. Isso é o verdadeiramente imoral. O que você chama de egoísmo ao se defender é, na verdade, autorrespeito. E o autorrespeito é o fundamento de todo poder genuíno. Maquiavel distinguia entre dois tipos de governantes: aqueles que chegavam ao poder por fortuna e aqueles que o alcançavam por virtude. Os primeiros dependiam de circunstâncias externas, da sorte, da bondade dos outros. Eram fracos porque seu poder não era realmente deles. Os segundos construíam seu poder com astúcia, estratégia e força de caráter. Quando as circunstâncias mudavam, os primeiros caíam, os segundos se adaptavam. Você viveu tempo demais dependendo da fortuna, esperando que o mundo reconheça sua bondade. É hora de desenvolver virtude. A transformação de pessoa bondosa para pessoa poderosa não acontece da noite para o dia. É um processo gradual de pequenas vitórias sobre sua programação. Cada vez que diz não sem se desculpar, fortalece esse músculo. Cada vez que estabelece uma consequência por uma falta de respeito, constrói sua reputação de pessoa com limites. Cada vez que prioriza suas necessidades sem se sentir culpado, recupera um pedaço do seu poder. Essas vitórias pequenas se acumulam até que um dia olha para trás e não reconhece a pessoa submissa que costumava ser. Haverá pessoas que tentarão devolver você à sua antiga forma. Vão te dizer que você mudou, e não será um elogio. Vão te acusar de ter se tornado egoísta, calculista, frio. Essas acusações são tentativas de manipulação. São a reação de quem se beneficiava da sua fraqueza e agora perde esse benefício. Quando alguém te diz que você mudou para pior porque não pode mais explorar você, isso não é uma crítica, é uma confirmação de que está fazendo as coisas certas. Maquiavel advertiu que quem tenta reformar um Estado deve esperar a oposição de todos aqueles que se beneficiavam da velha ordem. O mesmo se aplica à sua vida. Quando começa a reformar sua forma de se relacionar com o mundo, enfrentará a resistência de todos aqueles que preferiam a versão explorável de você. Familiares que não podem mais te pedir favores sem reciprocidade. Amigos que não podem mais descarregar seus problemas em você sem consideração. Colegas que não podem mais roubar seu tempo sem consequências. O desconforto deles não é seu problema. Existe uma diferença fundamental entre ser respeitado e ser querido. As pessoas bondosas buscam ser queridas. As pessoas poderosas constroem respeito. O amor sem respeito é desprezo disfarçado. Te querem enquanto você for útil, enquanto não causar problemas, enquanto mantiver seu lugar. Mas o respeito é duradouro.
O respeito sobrevive aos desentendimentos. O respeito se mantém mesmo quando você diz não. O respeito é o que gera relações reais de igual para igual, não dinâmicas de explorador e explorado. Maquiavel aconselhava aos príncipes que era melhor ser temido que amado, se não pudessem ser ambos, mas que deviam evitar ser odiados. Esta é uma distinção sutil, mas crucial. O temor que gera respeito é diferente do ódio que gera rebelião. Você pode fazer com que as pessoas respeitem seus limites sem se tornar um tirano odiado. A chave está em ser justo nas suas consequências, consistente nos seus padrões e claro nas suas expectativas. As pessoas respeitam a justiça firme, odeiam a arbitrariedade cruel. Aplicado à sua vida, isso significa que não precisa ser um vilão para deixar de ser uma vítima. Não tem que trair os outros para deixar de ser traído. Não precisa manipular para deixar de ser manipulado. Mas sim, precisa ser imprevisivelmente justo. Sim, precisa mostrar que recompensa a lealdade e castiga a traição. Sim, precisa demonstrar que sua bondade é um presente que oferece seletivamente, não um recurso gratuito que todos podem tomar sem limite. As pessoas vão te testar constantemente. Vão empurrar seus limites para ver se são reais ou só palavras. Vão pedir favores para ver se você voltou à sua antiga submissão. Vão cruzar pequenas linhas para medir sua reação. Esses testes são inevitáveis quando você muda sua forma de se relacionar. Sua resposta a esses testes determina se sua transformação é real ou apenas temporária. Cada teste que você passa fortalece sua nova identidade. Cada teste que você falha te devolve a sua antiga fraqueza. Maquiavel observou que os novos príncipes enfrentam mais dificuldades que os hereditários, porque devem construir sua legitimidade do zero. Você é um novo príncipe da sua própria vida. Não herdou o poder, está construindo ele. E como todo construtor, enfrentará mais resistência que aqueles que nasceram em famílias poderosas ou que sempre tiveram personalidades dominantes. Mas seu poder será mais sólido porque o construiu conscientemente, porque entende cada peça da sua fundação. A solidão é parte do processo. Quando abandona a bondade indiscriminada, muitas pessoas se afastam. Isso não é uma perda, é uma purga necessária. As relações baseadas na sua submissão devem morrer para que nasçam relações baseadas em respeito mútuo. Haverá um período intermediário onde seu círculo social se reduz dramaticamente. Não entre em pânico. Esse vazio é temporário. O que vem depois é muito melhor. Conexões reais com pessoas que te valorizam por quem você é, não pelo que podem extrair de você. Maquiavel escreveu que é necessário ser raposa para reconhecer as armadilhas e leão para assustar os lobos. A maioria das pessoas só desenvolve uma dessas qualidades. As raposas astutas, que nunca mostram força, terminam sendo vistas como manipuladoras fracas. Os leões fortes que carecem de astúcia são enganados facilmente. O verdadeiro poder requer ambas as qualidades. Você deve poder ler as intenções ocultas como uma raposa e agir com força decisiva como um leão. Em termos práticos, isso significa que precisa desenvolver duas habilidades complementares. Primeiro, a capacidade de detectar manipulação, falsidade e intenções ocultas. Isso requer observação fria, ceticismo saudável e a vontade de acreditar nas ações das pessoas sobre suas palavras. Segundo, a capacidade de agir com decisão uma vez que identifica uma ameaça ou uma oportunidade. Sem análise, fica cego. Sem ação, fica paralisado. O poder verdadeiro vem da combinação de ambos. Você chegou a um ponto crítico na sua transformação. Já entende que a bondade sem poder é fraqueza. Já sabe que deve ser estratégico em vez de automático.
Mas agora, precisa aprender algo que separará os que realmente transformam sua vida daqueles que só brincam de ser poderosos. Deve desenvolver a capacidade de agir sem hesitação quando a situação requer. A dúvida é a assassina do poder. A indecisão é a marca dos fracos. Maquiavel dedicou capítulos inteiros de O Príncipe para explicar por que os governantes indecisos sempre perdem. Um príncipe que constantemente busca conselho, que precisa de validação antes de agir, que teme ofender qualquer um, esse príncipe está condenado. Não porque as decisões rápidas sejam sempre corretas, mas porque no jogo do poder, uma decisão incorreta executada com convicção frequentemente é melhor que a decisão correta executada com dúvida. A convicção inspira, a dúvida paralisa. Pense nas oportunidades que perdeu por duvidar. Aquele momento em que devia confrontar alguém, mas ficou calado. Aquela ocasião em que devia negociar mais forte, mas aceitou a primeira oferta. Aquela situação onde sabia que devia se afastar de uma relação tóxica, mas ficou anos a mais por medo da solidão. Cada uma dessas hesitações te custou poder. Cada dúvida foi uma vitória presenteada para quem não hesita em tomar o que quer. A bondade te treinou para duvidar. Te ensinaram a considerar os sentimentos de todos antes de agir, a buscar o consenso, a evitar o conflito, a valorizar a harmonia sobre a efetividade. Mas no mundo real, enquanto você considera todos os ângulos e se preocupa em não ferir ninguém, outros estão agindo, conquistando, tomando o que querem. Não porque sejam pessoas melhores, mas porque entendem que a ação imperfeita supera a inação perfeita. Maquiavel escreveu algo que deveria estar gravado na sua mente. A fortuna favorece os audaciosos, não favorece os bons, não favorece os morais, não favorece os que esperam sua vez pacientemente. Favorece aqueles que agem com decisão quando veem uma oportunidade. O mundo pertence aos que tomam, não aos que esperam que lhes deem. E se isso te parece injusto, bem-vindo à realidade. Você pode reclamar que o jogo é injusto ou pode aprender suas regras e vencer. A velocidade de execução é poder. Quando identifica que alguém está te traindo, a resposta deve ser imediata. Não espera ter mais evidências. Não dá chances para explicações. Não tenta salvaguardar a relação. Age rápido, corta limpo, segue em frente. A pessoa que espera e duvida dá tempo ao traidor para preparar sua defesa, para virar a narrativa, para se converter em vítima. Quem age primeiro controla a história. Maquiavel observou que os conspiradores bem-sucedidos eram aqueles que agiam rapidamente uma vez que tomavam a decisão. Os que duvidavam, os que adiavam, os que davam aos seus inimigos tempo para reagir, esses sempre falhavam. A conspiração requer segredo e velocidade. Sua vida não é uma conspiração, mas os princípios são os mesmos. Quando decide fazer uma mudança importante, a velocidade de implementação determina o sucesso. Anuncia seus limites novos e os aplica imediatamente. Existe um fenômeno psicológico que os manipuladores conhecem bem. As pessoas respeitam mais as decisões tomadas com convicção do que as decisões em si mesmas. Você pode tomar a decisão correta, mas se a comunica com dúvida, ninguém a respeitará. Pode tomar uma decisão questionável, mas se a executa com total convicção, a maioria a aceitará. Isso não é justo nem lógico, mas é real. A certeza projeta autoridade. A dúvida convida ao desafio. Quando estabelece um limite, não o negocie. Não explique demais. Não se desculpe. Simplesmente declare e mantenha. Se diz que não vai mais emprestar dinheiro, mantenha essa posição, não importa a história triste que te contem. Se estabelece que não trabalhará fora do horário sem compensação, rejeite todos os pedidos sem se justificar.
Se decide que certa pessoa não tem mais acesso à sua vida, corte o contato completamente. A firmeza absoluta é a única forma de fazer com que os limites sejam reais. Maquiavel aconselhava que as decisões difíceis deviam ser tomadas rapidamente e executadas completamente. Não pela metade, não gradualmente, completamente. Se deve demitir alguém, faz imediatamente. Se deve mudar uma política, muda de uma vez. Se deve terminar uma aliança, termina sem ambiguidade. A execução parcial de decisões difíceis só prolonga o sofrimento e dá esperança falsa aos afetados. É crueldade disfarçada de bondade. Aplicado à sua vida pessoal, isso significa que se decide terminar uma amizade tóxica, termina completamente. Não fica em contato ocasional. Não mantém a porta aberta por via das dúvidas. Não deixa pontas soltas. Corta limpo e segue em frente. A ambiguidade é fraqueza. A clareza é poder. As pessoas podem não concordar com suas decisões, mas devem saber exatamente quais são e que não mudarão por pressão emocional. Há um momento em toda transformação onde você deve queimar as pontes, onde deve tornar impossível voltar à sua antiga forma. Os grandes líderes da história entendiam isso. Cortés queimou seus navios quando chegou ao México, para que seus homens soubessem que a única opção era conquistar ou morrer. Júlio César cruzou o Rubicão sabendo que não havia volta. Esses momentos de compromisso total são os que separam os que realmente mudam dos que apenas experimentam com a mudança. Maquiavel entendia que o poder requer sacrifícios. Você não pode manter todas as suas relações antigas enquanto constrói uma nova identidade. Não pode agradar todo mundo enquanto se torna poderoso. Não pode ser amado universalmente enquanto estabelece limites fortes. Terá que escolher entre o conforto de ser querido por muitos e o poder de ser respeitado pelos que importam. Essa escolha é inevitável. Os que tentam ter ambos terminam sem nenhum. A execução sem hesitação requer matar uma parte de você que busca aprovação externa. Aquela voz que pergunta o que os outros vão pensar deve ser silenciada. Aquela necessidade de validação antes de agir deve ser eliminada. Aquele vício no consenso deve ser quebrado. Porque cada vez que busca permissão externa para fazer o que sabe que deve fazer, entrega seu poder. Cada vez que precisa que outros concordem antes de agir, demonstra que não confia no seu próprio julgamento. Maquiavel escreveu que um príncipe deve ter a mente pronta para se virar segundo os ventos da fortuna e as variações das coisas lhe ordenem. Isso não significa ser inconsistente nos seus valores fundamentais, significa ser flexível nos seus métodos. Se a bondade funciona em uma situação, use ela. Se a dureza é necessária, aplique sem remorso. Se a negociação faz sentido, negocie. Se a confrontação é inevitável, confronte de imediato. Essa flexibilidade tática combinada com firmeza estratégica é a marca do verdadeiro poder. As pessoas poderosas não são necessariamente as mais inteligentes nem as mais talentosas. São as que executam suas decisões com maior convicção e velocidade. Enquanto outros estão na paralisia da análise, eles já agiram e ajustam no caminho. Enquanto outros buscam a decisão perfeita, eles implementam a decisão suficientemente boa e a aperfeiçoam com a experiência. A ação gera informação que a reflexão nunca pode proporcionar. Maquiavel distinguia entre os que agem por necessidade e os que agem por escolha. Os primeiros são reativos, sempre respondendo às circunstâncias. Os segundos são proativos, criando as circunstâncias. Você passou tempo demais no modo reativo, respondendo às demandas dos outros, se ajustando às situações que outros criam. É hora de se tornar criador de circunstâncias. Isso requer visão do que você quer,
e execução decidida para conseguir. A última grande barreira à execução sem hesitação é o medo de errar. Mas aqui está a verdade libertadora. Você vai errar. Vai tomar decisões que, em retrospectiva, não foram ótimas. Vai estabelecer limites que talvez foram duros demais ou brandos demais. Vai cortar relações que talvez mereciam outra chance ou manter algumas que devia ter terminado antes. Isso é inevitável. Mas os erros cometidos enquanto age são infinitamente mais valiosos que a perfeição alcançada sem fazer nada. Maquiavel preferia um príncipe que agia e errava sobre um que nunca errava porque nunca agia. O primeiro aprende, se adapta, se fortalece. O segundo permanece fraco, intacto, mas irrelevante. Seus erros de execução são sua educação real. Cada limite que estabelece e ajusta te ensina mais sobre o poder que 1000 livros. Cada decisão rápida que toma, correta ou incorreta, treina seu músculo de convicção melhor que anos de contemplação passiva. Você está perto do final desta transformação fundamental. Aprendeu que a bondade sem estratégia é fraqueza, que deve agir com decisão, que o poder requer sacrifícios. Mas agora vem a parte que determina se tudo isso se converte em filosofia inútil ou em transformação real. Você deve aplicar isso consistentemente até que se torne sua nova natureza. O conhecimento sem aplicação é entretenimento. A transformação real requer repetição até que o estratégico se torne instintivo. Maquiavel sabia que entender os princípios do poder era apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio era mantê-los sob pressão, quando as emoções estão altas, quando a culpa retorna, quando a tentação de voltar aos velhos padrões é forte. Os príncipes que estudavam suas lições, mas não as aplicavam consistentemente, perdiam seus estados tão rápido quanto aqueles que nunca as aprenderam. A aplicação inconsistente é pior que a ignorância, porque cria confusão naqueles que te rodeiam. Pense no que acontece quando estabelece um limite, mas depois o abandona sob pressão. Ensina às pessoas que seus limites são negociáveis, que se empurrarem o suficiente, você cederá, que suas palavras não têm peso real. Cada vez que diz não, e depois muda para sim, por culpa ou pressão, perde mais credibilidade do que se nunca tivesse dito não. A inconsistência destrói o respeito mais rápido que qualquer outra coisa. É melhor não estabelecer limites do que estabelecê-los e não mantê-los. A consistência requer um sistema, não só motivação. A motivação é volátil, desaparece quando você está cansado, quando alguém chora, quando a pressão social é intensa. Um sistema é uma série de regras não negociáveis que você segue independentemente de como se sente. Por exemplo, se sua regra é que não empresta dinheiro sem contrato assinado, essa regra se aplica sempre. Não importa se é seu irmão, se tem uma emergência, se promete devolver amanhã. A regra é a regra. O sistema protege contra sua própria fraqueza momentânea. Maquiavel observou que os melhores príncipes eram aqueles que criavam instituições e sistemas que funcionavam independentemente do seu estado de ânimo pessoal. Não dependiam da sua bondade ocasional ou sua crueldade esporádica. Tinham leis claras, consequências estabelecidas, recompensas previsíveis. Isso criava estabilidade. As pessoas sabiam o que esperar. Essa previsibilidade no sistema combinada com imprevisibilidade pessoal é uma fórmula poderosa. Aplique isso à sua vida criando regras pessoais inquebráveis. Regras sobre quem tem acesso ao seu tempo. Regras sobre quais comportamentos você tolera e quais terminam relações imediatamente. Regras sobre como investe sua energia e seus recursos. Essas regras não são sugestões que você ajusta segundo a situação.
São leis pessoais que mantêm com a mesma firmeza que as leis físicas. Você não negocia com a gravidade. Não deveria negociar com suas regras fundamentais. A tentação mais grande será fazer exceções. Alguém vai te pedir um favor especial. Uma situação vai parecer única e merecedora de flexibilidade. Uma pessoa vai te dizer que desta vez é diferente. Aqui é onde você falha ou triunfa. Porque se faz uma exceção, estabelece o precedente de que exceções são possíveis. E uma vez que as pessoas sabem que exceções existem, dedicarão toda a sua energia a te convencer de que seu caso merece ser a exceção. Sua firmeza colapsa. Maquiavel escreveu que é melhor ser consistentemente severo do que alternar entre severidade e misericórdia, porque a alternância cria confusão e ressentimento. Se você sempre é duro com certas violações, as pessoas aprendem a não cometê-las. Se às vezes perdoa e às vezes castiga a mesma ofensa, ninguém sabe o que esperar e todos se sentem tratados injustamente. A justiça consistente, mesmo se for dura, gera mais respeito que a misericórdia caprichosa. Haverá momentos onde manter suas regras parecerá cruel, onde a voz da bondade vai te dizer que está sendo duro demais, inflexível demais, frio demais. Nesses momentos, lembre disso. A crueldade real não é manter seus limites, é treinar as pessoas a te desrespeitarem ao não mantê-los. É mais cruel permitir que alguém continue se comportando de forma que eventualmente destruirá a relação do que estabelecer consequências precoces que poderiam salvá-la. A consistência também se aplica às recompensas. Quando alguém te trata com respeito genuíno, quando alguém honra seus limites, quando alguém adiciona valor real à sua vida, você deve recompensá-lo consistentemente, não de forma previsível que seja dada como garantida, mas sim de forma confiável. As pessoas devem saber que o bom tratamento em relação a você gera bons resultados, que a lealdade é compensada, que o respeito é recíproco. Esse equilíbrio entre consequências consistentes por faltas e recompensas por virtudes cria uma estrutura de poder estável. Maquiavel aconselhava que um príncipe deve ser lento para acreditar e para agir em questões de suspeita, mas rápido e decisivo uma vez que a evidência é clara. Isso significa que você não deve ser paranoico vendo traição onde não há. Mas uma vez que a traição é evidente, a resposta deve ser imediata e definitiva. A paciência na investigação combinada com velocidade na execução é sabedoria estratégica. Nas suas relações pessoais, isso se traduz em dar às pessoas o benefício da dúvida inicialmente, mas uma vez que o padrão é claro, agir sem duvidar. Você não precisa de 3 anos de evidência para saber que alguém está te usando. Não precisa de 10 traições para confirmar que alguém não é leal. Precisa de olhos abertos e vontade de ver a verdade em vez da história que prefere acreditar. E uma vez que vê a verdade, age sobre ela imediatamente. A construção de poder é uma maratona, não um sprint. Você não transforma sua vida em uma semana. Mas cada dia que aplica esses princípios consistentemente, cada interação onde mantém seus limites, cada momento onde prioriza seu poder sobre a aprovação alheia, constrói momentum. E o momentum eventualmente se converte em identidade. O que hoje requer esforço consciente, eventualmente se torna automático. O que hoje se sente antinatural, eventualmente se converte na sua natureza. Maquiavel entendia que os hábitos determinam o destino mais que as intenções. Um príncipe com boas intenções, mas maus hábitos, perde seu principado. Um príncipe com intenções questionáveis, mas hábitos disciplinados, mantém o poder. Suas intenções de ser bom não te protegerão se seus hábitos te mantêm fraco. Mas os hábitos de estabelecer limites, executar decisões e manter consistência
te farão poderoso, mesmo se suas intenções não forem perfeitamente puras. O último grande obstáculo à consistência é o esgotamento. Manter limites é exaustivo no começo. Requer vigilância constante. Você deve estar alerta a cada tentativa de manipulação, cada teste dos seus limites, cada estratégia emocional desenhada para fazer você ceder. Isso consome energia mental e emocional. Muitos abandonam a transformação aqui, justo antes de que se torne fácil. Retornam à bondade automática, porque é menos exaustiva que a vigilância estratégica. Mas aqui está o paradoxo. O que é exaustivo no começo se torna energizante depois. Uma vez que as pessoas aprendem que seus limites são reais, param de testá-los constantemente. Uma vez que sua reputação de pessoa com consequências se estabelece, a maioria nem sequer tentará te cruzar. Uma vez que elimina os parasitas da sua vida, o esgotamento constante de ser explorado desaparece. O investimento inicial de energia em estabelecer limites gera dividendos permanentes em paz e poder. Maquiavel escreveu que é necessário ser um grande fingidor e dissimulador. Não mentia sobre isso sendo imoral, explicava uma realidade. Às vezes você deve ocultar suas verdadeiras intenções até que seja o momento ótimo de revelá-las. Às vezes deve parecer mais flexível do que é para que sua firmeza eventual tenha mais impacto. Às vezes deve deixar as pessoas subestimarem sua resolução para que sua surpresa diante das suas consequências seja maior. Isso não significa viver uma mentira. Significa entender que não deve anunciar todas as suas estratégias. Não precisa advertir as pessoas cada vez que estão perto de cruzar um limite. As advertências constantes diluem o impacto. Às vezes, a consequência sem aviso prévio é mais educativa. Alguém cruza seu limite, assumindo que, como sempre tolerou, continuará tolerando, e descobre que desta vez a resposta é completamente diferente. Essa surpresa é memorável. Essa lição fica. A consistência na aplicação de poder não significa rigidez absoluta. Significa que seus princípios fundamentais são inquebráveis, mas suas táticas são flexíveis. Sua regra de não tolerar traição é absoluta, mas como define traição e como responde pode variar segundo o contexto. Seu compromisso com seu próprio valor é total, mas como o demonstra, se adapta às circunstâncias. Essa combinação de firmeza estratégica e flexibilidade tática é a marca dos verdadeiramente poderosos. Você chegou ao final deste percurso pela verdade mais incômoda do poder. A bondade não gera poder, gera vítimas. Tudo o que escutou até agora desafia décadas de condicionamento. Vai contra cada mensagem que recebeu desde a infância. Contradiz as histórias que te contaram sobre como o mundo funciona. E precisamente por isso é tão valioso. A verdade não precisa ser confortável para ser verdade. E o poder não precisa da sua aprovação moral para ser real. Maquiavel morreu pobre e em desgraça, mas suas ideias sobreviveram 500 anos porque tocou algo fundamental sobre a natureza humana que nenhuma quantidade de moralização pode mudar. Os seres humanos respondem ao poder, não à bondade. Respeitam a força, não a submissão. Valorizam o que lhes custa conseguir, não o que se dá de graça. Esta não é uma opinião, é uma observação verificável em cada interação humana, se você tem olhos para ver. O que faz com essa informação determina o resto da sua vida. Pode rejeitá-la, voltar ao conforto de acreditar que sua bondade eventualmente será recompensada, continuar sendo explorado enquanto se consola pensando que pelo menos é uma boa pessoa. Ou pode aceitar a realidade incômoda e se transformar em alguém que entende as regras reais do jogo. Alguém que usa a bondade como ferramenta estratégica, não como identidade limitante. Alguém que tem poder real, não só intenções nobres.
A transformação de bondoso para poderoso não é traição aos seus valores, é evolução para o seu potencial completo. Você não está abandonando a moral, está subordinando ela a algo mais importante: sua capacidade de proteger o que ama, construir o que visualiza e viver segundo seus próprios termos. Um homem bom sem poder não pode proteger ninguém. Um homem poderoso pode escolher ser bom com quem merece e despiedoso com quem o ameaça. O segundo tem opções. O primeiro só tem esperanças. Maquiavel entendeu que o poder não é o objetivo final. É o meio necessário para qualquer objetivo que valha a pena. Quer mudar sua indústria? Precisa de poder. Quer proteger sua família? Precisa de poder. Quer viver com liberdade real? Precisa de poder. Quer que suas ideias sejam implementadas? Precisa de poder. Todo o resto é fantasia. As boas intenções sem poder são irrelevantes. Os sonhos bonitos sem capacidade de execução são entretenimento mental. O poder é o requisito prévio de toda mudança significativa no mundo. Os próximos dias e semanas são críticos. Seu cérebro tentará voltar aos padrões antigos. A culpa retornará quando estabelecer limites. A dúvida aparecerá quando tomar decisões sem buscar aprovação. O medo sussurrará que está perdendo sua humanidade. Todos esses são tentativas da sua programação para recuperar o controle. Ignore-os. Cada vez que sente culpa por se defender, lembre de todas as vezes que não sentiu culpa por se trair, complacendo os outros. Comece pequeno, mas comece hoje. Identifique uma relação onde constantemente dá mais do que recebe. Estabeleça um limite claro. Comunique sem desculpas. Mantenha sem exceções. Observe o que acontece. Se a pessoa respeita o limite, acabou de melhorar a relação. Se incomoda e se afasta, acabou de eliminar um parasita da sua vida. Em ambos os casos, ganhou. Esta primeira vitória sobre sua programação te dará o momentum para a próxima. Maquiavel aconselhava que quem quer fundar um Estado e dar-lhe leis deve pressupor que todos os homens são maus e que sempre usarão a maldade do seu ânimo quando tiverem ocasião de fazê-lo livremente. Isso soa como uma visão cínica, mas é proteção estratégica. Se assume o melhor de todos, será traído repetidamente. Se assume o pior, mas permite que as pessoas demonstrem o contrário com ações consistentes, se protege enquanto mantém a porta aberta para conexões genuínas. Em termos práticos, isso significa que seu padrão deve ser o ceticismo, não a confiança. A confiança se ganha com o tempo mediante ações repetidas, não se regala por palavras bonitas ou intenções declaradas. A maioria das pessoas não é ativamente maliciosa, mas a maioria colocará seus interesses sobre os seus se permitir. Seu trabalho não é mudar essa natureza humana, é se proteger dela enquanto identifica as poucas pessoas que genuinamente operam desde a integridade. O legado de Maquiavel não é a promoção da crueldade, é o ensinamento do realismo. É o convite para ver o mundo como é, não como os moralistas dizem que deveria ser. É a libertação da ilusão perigosa de que a bondade sozinha é suficiente. É o chamado para desenvolver poder real para que sua bondade, quando escolhe exercê-la, tenha impacto real em vez de ser só um gesto simbólico que ninguém respeita. Sua nova identidade se constrói decisão por decisão. Não há um momento dramático onde acorda completamente transformado. É a acumulação de pequenas vitórias, cada vez que diz não sem se justificar excessivamente, cada vez que estabelece uma consequência por falta de respeito. Cada vez que prioriza seu tempo sobre as demandas dos outros, cada vez que age desde a estratégia em vez da emoção. Essas vitórias aparentemente pequenas são os tijolos que constroem sua fortaleza de poder.
Haverá retrocessos, momentos onde ceda por costume, situações onde a culpa te paralise, pessoas que conseguirão manipular você porque conhecem seus pontos fracos. Não se castigue por essas falhas. Analise-as, aprenda com elas, ajuste sua estratégia. Maquiavel nunca prometeu perfeição. Prometeu melhora contínua, mediante observação honesta e correção rápida. Os príncipes bem-sucedidos não eram os que nunca cometiam erros, eram os que aprendiam de cada erro mais rápido que seus competidores. A verdade final que deve internalizar é esta: não existe um caminho moral superior que te leve ao poder. Os santos não governam estados. Os mártires não constroem impérios. Os perpetuamente bondosos não mudam o mundo. Quem realmente transforma a realidade são aqueles dispostos a sujar as mãos, tomar decisões difíceis, ser mal interpretados, carregar com a culpa de ações necessárias. Se quer poder real, deve aceitar que virá com um custo moral que os fracos nunca pagarão, porque nunca tentarão nada significativo. Maquiavel dedicou o príncipe a Lorenzo de Médici, esperando que lhe devolvesse o favor com um posto político. Nunca conseguiu. Morreu sem ver sua obra publicada amplamente. Mas suas ideias sobreviveram porque continham verdade destilada. Sua aplicação desses princípios pode não te dar reconhecimento imediato. Pode custar relações que valorizava. Pode fazer com que alguns te vejam como vilão, mas te dará algo muito mais valioso: controle real sobre sua vida, respeito genuíno de quem importa e a capacidade de construir o que visualiza. O mundo está dividido em dois grupos: aqueles que entendem o poder e aqueles que são governados por quem o entende. Aqueles que aplicam estratégia e aqueles que são vítimas da estratégia alheia. Aqueles que estabelecem as regras e aqueles que as seguem sem questionar. A pergunta não é se participará deste jogo, porque já está participando. A pergunta é se jogará para vencer ou continuará jogando para ser querido, enquanto perde tudo que importa. Abandone a ilusão de que a bondade gera poder. Aceite que o poder requer força, estratégia, decisão e consistência. Entenda que sua bondade deve ser uma ferramenta que usa seletivamente, não uma identidade que te escraviza. Desenvolva a capacidade de ser bom com quem merece e implacável com quem te ameaça. Essa flexibilidade moral não te faz monstro, te faz efetivo. E em um mundo onde os efetivos prosperam enquanto os bondosos sofrem, a efetividade é a única forma real de bondade que perdura. O poder te espera, não como presente, mas como conquista, não como destino, mas como construção, não como sorte, mas como decisão. A única pergunta que resta é se você tem a coragem de abandonar o conforto das suas ilusões e abraçar o desconforto da verdade. Se decidir fazer isso, tudo muda. Se decidir continuar acreditando que sua bondade eventualmente será recompensada enquanto o mundo te devora, nada muda. A escolha sempre foi sua. A diferença é que agora sabe o que está em jogo. Se este vídeo removeu algo em você, se reconheceu padrões que controlaram sua vida, se sentiu a verdade incômoda dessas palavras, então sua transformação já começou. Inscreva-se no canal para mais conteúdo que desafia as ilusões reconfortantes e ensina poder real. Deixe seu like para que mais pessoas despertem da mentira de que a bondade sem estratégia leva a algum lugar que não seja a mediocridade. E deixe-me nos comentários de qual cidade você está assistindo e qual foi a lição que mais impacto teve em você. O poder não se herda, se conquista. E sua conquista começa agora.